coisa que eu fiz foi discordar de uma estratégia ruim. O presidente Bolsonaro está preso. Será que ninguém admite que se ele está preso é porque tiveram diversas estratégias ruins, além de toda a perseguição do sistema? Quanta estratégia ruim houve? Como é que você vai ter uma estratégia boa quando todo o sistema está contra você? Então, exato. Mas é claro que o sistema é podre. Acabei de falar que o sistema é podre. Então ele está preso porque ele teve uma estratégia ruim, não só. Ele não está preso por causa que existe uma ditadura no país? Por isso, é uma estratégia ruim do Bolsonaro. E não estou dizendo que ele não é uma foi que começou a senhora atribuiu a prisão dele a uma estratégia ruim. Não, é claro que Sim, não. A senhora acabou de falar, então se retrate. E aí, galera, tudo certo? Tudo certo? Aqui é o Vini Arruda e você está no Que Acontece Brasil. E hoje, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago para vocês um verdadeiro presente, um espetáculo, uma obra-prima do teatro do absurdo brasileiro. Vocês vão assistir agora a Giulia Zanatta e a deputada estadual Ana Camaiolo protagonizando aquilo que eu só posso chamar de a briga de foice no escuro da direita conservadora brasileira. Isso mesmo, duas representantes daquele setor político que sempre prega a família tradicional. Os bons costumes, a educação, se engalfinhando numa discussão que mais parece briga de bar às 3 da manhã, é tipo assim: quando você acha que a direita brasileira não pode mais te surpreender. Eles vêm e dizem: segura minha bandeira do Brasil que eu vou mostrar meus valores cristãos xingando uma colega ao vivo. Parabéns, viu? Representatividade de alto nível. É esse o exemplo que querem dar para as famílias brasileiras? É essa a nova política? Porque se for, eu prefiro a velha mesmo. Mas olha, não é nem sobre discordar politicamente, tá? Porque discordância faz parte da democracia. O problema é a forma, é o nível do debate público que essas pessoas estão levando. É o exemplo que estão dando para milhões de pessoas que as seguem. E o mais interessante, elas nem estão brigando com a esquerda, não. Elas estão se devorando entre si. A direita virando contra a própria direita. É o sistema se autofagocitando, galera. Então, bora lá assistir esse circo pegando fogo. E depois a gente volta aqui para dissecar essa patifaria toda. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa aquele like maroto, aperta o play. O que? Mas o que eu falei? Eu falei a senhora falou que ele está preso por diversas estratégias ruins. Foi estratégia de defesa, estratégia o quê? Então, como é que tem estratégia boa? A senhora sabe como funciona o sistema. Eu não sei a solução para o problema do Brasil, mas você acha que nós acertamos o tempo todo como direita? Se nós acertamos, por que nós não estamos no poder? Então, quando você erra, não foi porque você seguiu uma estratégia ruim? Sim ou não? Mas quando você erra, é por quê? De uma estratégia ruim. Não, ele está preso por perseguição também. Eles iam prender ele se ele tivesse estratégia boa, estratégia ruim. Eles iam prender ele porque ele se conecta com o povo. A senhora sabe. Então você está querendo dizer que a prisão do Bolsonaro era inevitável? Não é por conta de estratégia ruim. A prisão do Bolsonaro era inevitável? Você está me dizendo que era inevitável? Que não poderíamos ter... Meu Deus, mas se prenderam ele sem ele cometer golpe algum, sem mas ele é claro que a prisão é injusta. Se ele com a prisão com a boca calada. Mas você não concorda que ele foi aconselhado diversas vezes? Por exemplo, o Eduardo abriu a boca dele recentemente para dizer que o Tarcísio é o candidato do sistema e que ele não concorda que o Tarcísio seja candidato. Ele brigou com o próprio pai por causa de uma estratégia. Então existem estratégias boas, existem estratégias ruins. Você não poderia admitir que uma pessoa como eu fosse esculhambada por ter dito que a estratégia não é boa. A senhora não briga com seu pai, deputada Ana? Eu brigo com meu pai às vezes, eu discordo do meu pai. Sim, também. Só que o problema é que eu estou sendo acusada de traíra e de mentirosa, que você sabe que eu não sou. Mas a senhora não é filha do Bolsonaro, né? Então, sim, assim, quando eles estão brigando entre eles... Pois é, mas eu não discuti isso. O Eduardo olha só, a filha do Eduardo, às vezes, fazia tempo que eu não falava com ele, liga pra minha filha e diz que tem vontade de vir pro Brasil. A filha dele, a GG. Sim. Sabe? E aí tem prefeito nosso, depois dessas declarações suas, que eu falo, não concordo, achei horrível. O meu marido queria sair em tua defesa quando viu ali algumas coisas do Twitter, saca, rolando, porque eu não gosto de injustiça. E eles pediram perdão por isso? Eles pararam com isso ou eles só aumentaram a agressão contra eles? Mas não foi o Eduardo e o Carlos que te A menina lotada na Alerj. E a senhora agora tá me ligando pra atacar a família Bolsonaro. Como que eu tô atacando? O que eu falei sobre eles?
Qual foi o adjetivo ruim? Qual foi a vez que eu removi meu apoio? Que eu falei não apoio, não torço, em nenhum momento eu sendo acusada de todo tipo de adjetivo ruim. Então a senhora detona e depois fala que ainda apoia. O que eu falei contra? Qual foi o adjetivo que eu usei? Eu falei que o Carlos Bolsonaro tem que ser protegido, sim. Não, olha o que a senhora falou. Júlia, a senhora, tu deve ao Bolsonaro, não faça Santa Catarina pagar. Como que Santa Catarina vai pagar se Santa Catarina vai poder votar ou não no Carlos Bolsonaro? Quando a candidatura é imposta de cima para baixo. E a aliança PP não é imposta, deputada Ana? Se revolte igual, vamos lá. Mas eu não estou defendendo a mim, quem defendeu a mim foi Jorge Seixas. A senhora defendeu a mim. O que eu falei sobre mim? No seu perfil, que tem muito engajamento, a senhora deu a entender para toda a direita que a senhora apoia. Você entendeu, eu não falei isso. O Jorge Seixas foi para a tribuna. O Jorge Seixas foi para a tribuna lá de Brasília, defendeu a mim. Isso não é errado. O 06 está defendendo a mim? O 06. Ele errou também. Então, por que o Carlos Bolsonaro e o Eduardo não dizem acabou a coligação? Por que eles não falam isso? Por que você está cobrando? É mais fácil falar mal da Ana Campanholo, que sempre foi leal, do que falar do mim? Não, eu acho mais difícil falar de ti do que falar do mim. Eu acho mais difícil. Então, por que eles preferem falar de mim? Eu acho bem mais difícil falar da senhora do que falar do mim. Então, por que estão me atacando? Por que não atacam a coligação? Por que estão atacando a mim? Olha a maneira como eu estou sendo tratada. Você acha que um aliado pode ser tratado dessa maneira? E pelo quê? Porque eu falei Você está querendo entrar na live. Esse desqualificado, desqualificado total. Hã? Esse desqualificado foi pra tribuna falar que o Rami tem que ser candidato. É verdade, pelo amor, você sabe disso. Todos nós votamos nele porque o Bolsonaro indicou, nós já fizemos isso. E olha o senador que a gente tem que chamar Gilmar Mendes de, como é que ele chamou? Pacificador da República, pelo amor de Deus. Pra salvar sua própria carreira. A senhora não quer mais estar no grupo do Bolsonaro? Quem, eu? É. Claro que não, eu quero ficar com o Bolsonaro, eu nunca abri a mão do Bolsonaro. Eu fui atacada pelos filhos do presidente e em momento nenhum, mesmo sendo atacada, violentamente atacada, eu disse, sou contra, desisti do bolsonarismo. A senhora acha hoje que a senhora sobreviveria politicamente estando fora da... Eu acho que sim, tá, até. Eu não tenho como saber, mas eu construir pessoas para trabalhar por mim, para fazer nem que seja a votação mínima, mas esse não é o ponto. Eu não entrei nisso por causa de mim mesma. A minha candidatura estava tranquila, realizada. Você acha que eu corri algum risco de perder a eleição? A senhora tá brigando, né? Uma coisa que a vaga nem vai ficar para a senhora. Mas eu não quero a vaga, eu acho isso até admirável da senhora. Você acha que eu quero a vaga? Você acha que eu quero a vaga? Eu não acho. Você sabe que não. Então vamos falar só eu e você então aqui, sinceramente. Me responda com sinceridade. Você deve ter ouvido vereadores e prefeitos. Os vereadores e prefeitos do nosso partido são a favor da vinda do Carlos? A maioria não. A maioria não é. Você como deputada federal, eu como estadual, eles mas como... Mas o povo eu acho dividido, porque olha só, vou falar o que uma amiga minha me falou, a minha leitora que virou amiga. Ela falou, amiga, é que vocês políticos, vocês ficam numa bolha ali de ego, né, e tal. Mas assim, o povo não tá ligando pra isso. Eu não tenho bolha. Não, o povo, a bolha política, o povo não tem muito disso. A prefeita Dalvânia ontem falou pra mim... A prefeita Dalvânia falou ontem pra mim, meu Deus, ele vai ganhar estourado. Eu também achei meio estranho dizer a Dalvânia no começo, mas, cara, eu falo com as pessoas, eu vou nos bairros, meu Deus, ele vai ganhar estourado. É isso que você vê. As pessoas não reclamam com você da candidatura dele, reclamam, mas assim, é diferente, tem os diferentes públicos. Por isso que eu acho que eu falei na minha entrevista da Timeline. Você foi ouvida? Dá pra construir melhor. Dá pra construir melhor. Mas você concorda... Vamos lá, você concorda comigo que existiu um acordo entre a mim e Carol, né? Pra ter a mim e Carol. Isso é verdade, ou não é? Existiu e a deputada Carol era a favor disso. Inclusive, eu acho que quando o Bolsonaro falou meu nome, ela não gostou e ela preferiu a mim. Perfeito. Então porque existiu acha um que eu tava manipulando pra pegar a vaga dela. Eu sempre falei que a primeira vaga natural era dela. E eu ainda, né? Acho aqui em Santa Catarina. Então havia um acordo, certo? Não, depois veio esse acordo do Amin. Porque lembra quando o Bolsonaro... não havia, então? O Amin não... Não, deixa eu só te lembrar uma coisa aqui. Com toda sem querer, né? Confrontar. Mas assim, quando o Bolsonaro falou Carol e Júlia, o Jorginho veio no outro dia aqui em Criciúma e falou assim, ó... Não vai ser as duas vagas pro PL. Vai ser uma de alguém que eu vou compor. Daí ele até citou 3 partidos. PP, PSD ou MDB. Ele citou, tem a entrevista aqui, eu posso até mandar pra ti. Ele deu essa entrevista pra Karina Manarim. Tem ele falando, não é nem escrito. Então não tava muito definido.
Depois, né, que parece que se definiu isso. E eu acho até que a gente antecipou o debate, falei nas minhas entrevistas. Isso tudo pode mudar. Daqui a pouco o PSD quer vir pro nosso lado. Ok, responda um ponto então. De quem o Bolsonaro é mais amigo há mais tempo? Da Carol Detoni ou do Amin? Meu Deus, quem que vai ganhar de ser mais tempo amigo do Amin? Porque ele tem 78 anos, ninguém vai conseguir ser mais tempo amigo do Bolsonaro do que o Amin, gente. Você deve recordar eu não consigo. Talvez o meu pai que tenha a mesma idade do Amin. Eu tenho uma foto ali que eu tinha 1 ano, e na coluna social, no colo da vovó, e aí o Amin tá em cima como governador. Então a gente não vai conseguir competir. Bom, mas você então se recorda de uma vez em que eu estive com o presidente Bolsonaro, eu comentei isso com você, eu e a Carol, e pedi para o presidente apoiar a Carol Detoni como senadora, você lembra isso no final do ano passado, e que eu disse para você que a resposta dele tinha sido o quê? A prioridade é acertar com o... Com o João. E com o... Duas pessoas. A prioridade é acertar com o João e com a mim. E eu te falei isso. Que eu defendi o nome da Carol, a Carol sabe disso, eu defendi o nome dela pessoalmente com o presidente. Falei... Mas isso mudou, né? Isso mudou. E assim, as coisas mudam muito na política. A política é uma nuvem. A senhora já ouviu falar essa frase? Não, sim, tudo bem. Mas quando foi, em que até recentemente, a Carol estava dentro do PL e ninguém falava sobre ela sair do PL. Qual foi o fato que ensejou as tratativas para sair a Carol do PL? O que fato foi esse? Qual foi o fato que levou a Carol a dizer que vai procurar outro partido? Fala a verdade. Na coligação, né? Fala a verdade. Que não tem espaço no PL, porque... Mas o que mudou no cenário? Antes estava tudo bem, antes já ia ter a coligação. O que mudou no cenário foi a vinda do Carlos, mas mudou também a escolha do Jorginho, porque a escolha do Jorginho... Não, porque o Bolsonaro me falou isso. Saiu no Igor Gadelho que o Bolsonaro me falou. Saiu no Igor Gadelho. Quando ele falou isso? Quando o Jorginho foi lá resolver essa briga de Senado, que estavam falando meu nome, ele foi lá. E aí o Bolsonaro humildemente me ligou, porque eu não considero que ele precisa dar uma satisfação pra mim, mas ele me ligou, tá? Assim como eu fiquei lisonjeada que ele citou meu nome, depois ele me ligou pra dar uma satisfação. Me ligou e falou, conversei com o Jorginho, ainda falei, o que ele foi fazer aí? Falar mal de mim? Ele, não, né? Falou assim. E aí ele pegou e... Só um pouquinho que tava me chamando aqui. Ele pegou e falou assim, Júlia, vai ser o que tu tem falado. Chapa pura. 2 vagas do PL. Nós não vamos negociar. Quem disse isso? O Bolsonaro falou isso pra mim. E aí falou assim, eu vou escolher uma vaga. E o Amin? Só um pouquinho. Eu vou escolher uma vaga. Tô dizendo que ele falou. Não tô dizendo isso pra mim, não pros outros. Eu vou escolher uma vaga e o Jorginho vai escolher outra. Nesse momento da ligação, ele nem falou em Carlos, mas eu já entendi. Tipo assim, ele falou, tira o teu time de campo. Entendeu? Porque o Jorginho escolheu a Carol e eu vou escolher meu filho. Eu falei, ok, presidente. Então, não. Isso não é assim. Mas eu tô falando, ele falou isso pra mim. O Amin deu uma entrevista 3 dias atrás, eu não defendo o Amin. Eu não sou amiga do Amin, não tenho nada com o Amin. O presidente Bolsonaro é amigo do Amin. Existe um acordo anterior à vinda do Carlos e todo mundo estava contando com esta coligação, Amin e Carol. O Carlos, quando sinalizou sua vinda para cá, deixou a Carol sem espaço, motivo pelo qual ela está procurando outro partido. Eu falei isso que eu estou falando para você aqui agora e o Carlos me chamou de mentirosa em público. Este foi o primeiro ataque que eu sofri. Então eu me defendi mostrando os fatos e os dados, as manchetes que indicavam que era assim que estava estabelecido. O Amin seria da coligação por uma série de fatores que incluem nacionais e regionais, pela construção da liderança do Amin, para garantir a reeleição do governador Jorginho. E você sabe também, não sei se isso já foi aventado, falado muitas vezes, mas tirar o Amin da coligação e empurrá-lo para o João Rodrigues deixa, assim, o governador Jorginho em uma situação difícil. O PT vai preferir votar no João Rodrigues, porque o PT não vai apertar o 22 na urna. Se o PP, que tem 600 vereadores, for junto com o João Rodrigues, engrandece o time dele. Então, a vinda do Carlos criou esses 2 problemas que não existiam você não confia mais a senhora não confia mais na direita conservadora catarinense? Eu acho que a maior perda do Jorginho é se ele perder alguém de nós. Como alguém de nós. Mas ele já perdeu a Carol vai sair do partido. Eu também acho. Não é melhor perder ela do que perder o Amin? Não, mas você acha certo a deputada mais bolsonarista, a maior, mais votada, mais bolsonarista sair do partido do Bolsonaro? Tu acha certo? Não, mas ela só tá saindo por causa do acordo que a senhora tá defendendo o acordo. Eu não tô defendendo que acordo. Então vamos juntos lutar por chapa pura. O Jorge Seife defendeu a mim. Tá errado. Jorge Seife. Vamos chamar o Seife aqui pra ele falar, então. Eu não participo de nada com esse cidadão, vou ter que sair. Ana. Não vou participar.
me acusou de traidora. Eu estou aqui antes dele. Estou aqui antes dele. Boa tarde, meninas. Pelo amor de Deus, que convívio desagradável. Ai, Ana. Deixa eu só... Não acredito! Deixa eu só explicar uma situação, Júlia. Para quem não entendeu, né? Quando eu subi na tribuna e falei, Carlos, Carol e a mim, pessoal até do PL, poxa, mas só tem 2 vagas. Porque eu já falei com o governador Jorginho Melo, falei com o presidente Bolsonaro e falei com o senador Espírito Amin. Os 3 têm que vir. PL, Chapa Pura, Carlos e Carol. Mas não tem 3 vagas, isso aí, Ana, tá certo. Para de enrolar, tá safe. Não tô parando de enrolar. Também. Olha, não. Eu tô falando a pura verdade. Olha só, se o Amin quer concorrer, ele pode concorrer. O PL chegou onde chegou sem coligação nenhuma. Sim, nós não precisamos. Nós vamos perder Carol. Por que nós vamos perder Carol? E o Carlos já estava precificado. Estão colocando na conta do Carlos a saída da Carol, mas isso não é verdade. Porque lá atrás eu participei da reunião com o presidente Bolsonaro. Era uma vaga do presidente Bolsonaro de Carlos e uma vaga do Jorginho Melo, que era de Carol. Depois que no meio do caminho a coisa mudou. Então... Olha, eu não sei. Eu preciso voltar a conversar com a Ana aqui. Tá. Não, é só para explicar o seguinte. Eu defendo PL e Chapa Pura. Se o Amin quer vir, e por referência a ele, o trabalho que ele vem pelo PP como ele sempre vem, independente. Ele nunca precisou do PL, o PL nunca precisou dele. Ele pode vir. Agora, que nós não podemos perder Carol Detone, nós não podemos. Nós estamos rifando um soldado de primeira hora, uma mulher que foi 2 vezes a mais votada de Santa Catarina, por causa de acordo com o PP. Eu adoro o Amin, mas defendo Carlos e Carol pelo PL e Chapa Pura. Essa é a minha posição. Tô saindo. Tá. Beijo. Valeu. Tchau. Eu vou só para finalizar chamar a deputada Ana, se ela quiser dar tchau. Me desculpa, não dá para frequentar o mesmo lugar que esse desqualificado. Ficou 2 minutos na live e já falou bobagem. É grave. Ô, Júlia, eu sei que você, veja bem, assim nós temos as nossas diferenças, mas eu sei que você, veja bem, antes de existir eu não tinha diferença com a candidatura, tá ouvindo meu som aqui? Quê? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô, tá? Você sabe que antes do presidente Bolsonaro se lançar candidato em 2016, você já tinha aquela página Dona de Casa Opressora, não é? Uhum. Lembra disso? Eu fui perseguida pela minha professora na universidade em 2013, quando eu conheci o presidente Bolsonaro. Em 2017, eu já tinha um processo. Tá meu... Pode falar. Já estava ganhando esse processo. Eu não estou dizendo que o presidente não me ajudou. Aliás, eu sempre disse e repito 1000 vezes, o Eduardo, ele me salvou de uma encrenca gigantesca em 2018. Ele contou a história meio errada ali, que tem a ver com Joinville e Itajaí. Mas assim, o mérito da história ele falou corretamente, mas ele esqueceu as cidades e tal, mas tudo bem, não veio o caso. É claro que ele me ajudou muito, mas me diz uma coisa, antes de você se tornar candidata a prefeito de Criciúma, antes do Bolsonaro surgir, você era comunista antes? Não, nunca fui, Deus me livre. Eu também nunca fui. Então, eu estava enfrentando uma professora na faculdade desde 2013. Eu conheci o presidente Bolsonaro em 2014 pela primeira vez. Em 2017 ele manifestou apoio. Eu já estava há anos tomando pau da universidade. Fui a primeira pessoa desse Brasil a processar uma professora por perseguição ideológica. E o presidente me viu falando no microfone e ele acenou. Eu fui falar com ele. Ele disse, gostei da sua coragem. Deixa eu te apoiar. Eduardo passou ali, já me apresentou para Eduardo. Então, assim, você não era comunista antes. Eu também não era. Quantas pessoas existiam como nós? Mas mesmo eu não sendo comunista, eu não ia conseguir me eleger se não fosse eles, entendeu? Se não fosse Bolsonaro, vir candidato, todo esse movimento, né? Isso provavelmente seja verdadeiro no seu caso. Eu já fui até assessora, mas ninguém nunca olhava essa aqui, vai ser candidata, não apoiar ela. Quem fez isso comigo foi o Eduardo. Tudo bem, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, você nunca foi comunista, nem eu. Eu não sei se você foi feminista em algum momento, eu nunca fui. Sempre fui conservadora, meu pai é pastor da Assembleia de Deus. Então, assim, é justo olhar para uma pessoa como eu, assim, eu tenho 35 anos. Nunca dei um voto para a esquerda. Nunca. Na época da escola, já enfrentava a esquerda. E dizer que eu sou traidora, que eu vou me filiar naquela porcaria do MBL, que eu vou trair o presidente. Não, mas eu já falei que eu sou contra esse tipo de ataque. Eu não gostei...
E quem está fazendo esse tipo de ataque? Eu ataquei o Eduardo eu falei que o Carlos era incompetente, não sabe do que está fazendo, que o Eduardo é mentiroso. Eu não falei em momento nenhum isso. Eu não usei nenhum adjetivo negativo para eles. Não é certo os dois incitarem, porque eu vou falar novamente, a Vanessa Navarro, uma tuitadora lá, que está vinculada a um deputado do Rio de Janeiro, amigo do Carlos, da turma do Carlos, ficou durante o horário de expediente dela lá, falando sobre mim, tuitando incessantemente, dizendo para as pessoas me chamarem de Joyce, e depois o Eduardo faz uma live dizendo para eu renunciar ao meu mandato. Isso é grave. Isso aí, você entende como é que nós vamos chegar ao poder, como é que nós vamos controlar? Ele falou, pelo que eu entendi, a questão de renunciar é assim, porque querendo... Por causa da questão da ligação que a gente tem ao Bolsonaro, entendeu? Ah, tu acha, então você acha certo isso? Eu tenho que renunciar ao meu mandato? Não, eu acho que não renuncia ao seu mandato, por favor. É claro que não, é claro que não. Você acha que todos os votos que eu tenho, os votos que eu tenho, todos eles, 100%, eu só devo a causa do Bolsonaro? Eu sou uma desqualificada igual o Safe, que preciso 100% do presidente? Você acha que eu não tenho nenhum mérito? Será que eu não tenho seis livros publicados? Mas assim, deputada Ana, antes eu sou do PL desde 2020, a senhora sabe, né? Antes do Bolsonaro entrar. Quando vocês estavam tocando um projeto paralelo, junto com o seu chefe de gabinete, o PTB, o GCE, e aí falaram que era direita. Quando o Bolsonaro veio pro PL, não, mas vocês tinham dado a palavra ali, estavam, né, o seu eu tinha um candidato no PTB, para você ver que para você não é. Enfim, e aí, o que acontece? Vocês estavam ali e tal. Quando o Bolsonaro pulou pro PL, vocês tudo pularam pro PL. Ou seja, falaram, nós o apoiamos, nós somos leais. Isso é um demérito. Vocês o apoiaram, mas também se beneficiaram dele estar no PL, né? Mas ninguém tá. Mas toda amizade tem dois lados. Eu acho que a senhora teria sido eleita também no PTB. Eu acho, porque com a sua quantidade de votos. Eu também acho isso. Teria sido eleita e até seria bom ter uma aliada em outro partido, assim, também, entendeu? Não tô dizendo, criticando, que eu não acho que todo mundo tem que estar no partido do Bolsonaro, não é isso, né? Então, eu não tô entendendo o teu ponto, porque o Jorge Seife disse que eu não era nada, e você sabe que não é verdade. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro e saí candidato em 2018, não é que eu não era nada, não existe isso. Eu era uma das melhores alunas do professor Olavo, tinha um canal no YouTube desafiando a universidade. Eu mesma, eu tenho certeza que dos 35 mil votos que eu fiz na primeira eleição, uma parte deles era meu, uma parte era do presidente. É óbvio que ele me ajudou, é óbvio que o Eduardo me ajudou, mas dizer que eu não era nada, que você não é nada, ninguém é nada. Assim, pô, essa é a forma de tratar os aliados. Que o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, gente que sentava no colo do Bolsonaro e não se elegeu. Por quê? Porque não sabe fazer campanha, porque não sabe vender uma ideia, porque as pessoas não botam. O Bolsonaro tá apoiando, mas eu não gostei, né? Isso a senhora, tu tem razão, mas eu ainda acho que, querendo ou não, a gente precisa. A senhora falou, coragem. Eu não tenho coragem de ir contra. Eu não tenho porque. Tudo bem. Eu acho que os valores. Então, assim, todas as vezes que o presidente Bolsonaro, ou o presidente não, né? Esse pedido para vir para cá é do Carlos. É o Carlos que quer vir, né? Ele quer vir porque ele quer morar aqui. Esse é o ponto. Esse pedido do Carlos para o presidente Bolsonaro é um pedido caro, porque ele é o filho, é um pedido que você tende a atender. Por toda a situação do presidente, é um pedido muito caro. Que o Carlos poderia resolver todo esse problema pedindo para ir para outro estado. Poderia, não poderia? Mas ele quer aqui, né? Você vê. Então, todo o estado de Santa Catarina está hoje discutindo, estou sendo ameaçada dentro do meu próprio partido, porque o Carlos quer morar aqui. Porque ele quer. Porque ele gosta. Você acha certo isso? Mas ele gosta de Santa Catarina. Porque eles estão dizendo para eu renunciar meu mandato, estão me xingando, me chamando de traidora, pelo fato de que eu não concordo com o nosso projeto inteiro. Mas por que a senhora não para e liga para eles? Não, mas eles que me xingaram primeiro. Eles têm que pedir perdão pelo que eles fizeram. Estão me chamando de Joyce Hasselman. Olha se pode, nem loura não sou. Você concorda com isso? Você acha que existe alguma possibilidade nesse mundo, ir de volta até a Lua, de eu me tornar uma traidora? Você acha que existe alguma possibilidade disso? Você acha que é traição discordar disso? Você sabe que o presidente Bolsonaro fez campanha para vários prefeitos aqui, onde nós perdemos a eleição. Isso significa que não basta... Então, na sua cidade, o presidente Bolsonaro foi até aí.
pediu votos e nós perdemos a eleição. Em Navegantes, a decisão que o presidente Bolsonaro tomou, incentivado por esse desqualificado do Jorge Seife, nos levou a não eleger nenhum vereador e a perder a prefeitura. Em Balneário Camboriú, a decisão de apoiar erroneamente o candidato errado dentro do partido nos fez perder a eleição para os 55. Agora temos. Então, mas, deputada Ana, hoje a senhora elogiou a Manu Vieira, vereadora de Floripa, e eu tenho um vídeo aqui dela, não sei se eu vou mandar para a senhora, falando que aborto é questão de saúde pública. Tá erradíssima. Tem que se retratar. E racismo estrutural. Então a senhora também pode tomar decisões erradas. Mas que decisão que eu tomei? Eu agradeci pelo vídeo de apoio. Eu agradeci pelo vídeo. A senhora está incitando pessoas que nunca foram bolsonaristas a querer opinar lá no nosso... mas ela é catarinense. A senhora tem... Então o Padilha não pode opinar, ele opinou porque ele não é catarinense. Mas quantos anos o Padilha está aqui em Florianópolis, você sabe? Qual é o critério de ser catarinense? Quantos anos tem que estar aqui? Me diz. Tem que ter história, tem que ter história aqui. Tá. E não pode causar essa celeuma antes do Carlos indicar aqui. Mas assim, a lei permite ele ser. Eu concordo que alguns não vão votar no Carlos que eu vou falar. Isso sim, a lei permite. A lei permite. Então deixa o cara concorrer, se não quiser, se os outros não quiserem votar, não vota. Bota Carlos e se isso compromete a eleição? Se isso compromete a eleição do Jorginho, você não se importa. Se isso bota a Carol pra fora do PL, você não se importa. Que não compromete a eleição dele. Que nós estarmos unidos. E a Carol sair do partido não se importa também. Teve, é bem melhor. Em 2022 a gente ganhou a eleição sozinho. Eu também acho que está... Não, no segundo turno ele não estava sozinho, né? E por que a senhora não ataca o Jorginho, então, que aceitou o Carlos? Bom, é uma boa pergunta. Vou falar brigar com o Jorginho, brigar com o Valdemar e brigar com o Eduardo e com o Carlos. É isso que você disse? Não, é mais fácil brigar com o Carlos, então. Mas acontece que o Jorginho, ele dialogou conosco. Ele dialogou. Ele falou, olha, o presidente mandou fazer isso, eu não tenho opção. Então, a minha pergunta é, o Carlos, alguém dialogou com você, deputada? Chamou os federais e estaduais antes de anunciar a chegada do Carlos? Só a pessoa maior, mais importante da direita me ligou e disse que era, ó, sai fora que é aqui, um vai escolher cada... O Jorginho escolheu a Carol, não falou os nomes. Ele vai escolher um, mas eu já entendi que era a Carol, e eu vou escolher... Mas você entendeu que era a Carol, mas não estava dito. Mas ele falou 2 do PL, foi o que ele me falou. Quem? O presidente falou isso? O Bolsonaro me falou. Mas ele impôs que são 2 do PL, não tem problema. Então vamos fazer chapa pura? Então eu pergunto o seguinte... Deputada Ana, alguém dialogou com a senhora para ter o vice do MDB? Não, eu sou contra. E o Jorginho não bateu... dialogou? Você tá falando de diálogo. O Jorginho fez várias reuniões para falar sobre coligação. E até bom, porque as pessoas agora estão vendo que a gente dialoga. Não, o Jorginho chamou várias vezes o partido para dialogar sobre a coligação. Isso você não pode dizer. Ele sempre marca reuniões, café, almoço, isso é verdade. Eu que peço para marcar com ele ainda. É porque ele é mais próximo da bancada estadual, é natural. Bom, pode ser, mas ele dialoga conosco, ele explica o que vai fazer, apresenta os projetos... Sim, para estadual. Isso eu não posso reclamar. Mas o meu ponto é o seguinte, o Jorge Seife, que acabou de entrar aqui na live, você viu a groselha que o cara fala. Eu sou a favor dos 3. Olha a groselha que o cara fala. Tem 2 votos e vai votar nos 3. Como é que pode? Não sabe fazer uma conta básica. Então, se você acha que o PP tem que rodar, se você acha que o Amin tem que rodar, eu pergunto, por que o Carlos não disse que o Amin tem que rodar? Ele está dizendo diretamente, ele está dizendo que apoia a Carol em outro partido, isso então, dizendo diretamente. Não, se ele apoia a Carol em outro partido, o Amin vai ficar sem ninguém apoiar ele? Ele aceita, então, que a Carol saia do partido, porque ele tá... Ana, tem a janela até março. Ele não deveria ter um pensamento de time. Ele tá fazendo uma pressão indireta para ver se o Amin se toca, que ele não é a última bolacha desse pacote. Como é que é? Perdão, repete de novo. Não, é que assim, ó, a janela, se sai ou não sai do partido, é até março, vai ter muita água para rolar. Então ele tá fazendo uma pressão indireta, tá? Porque assim, ó, a senhora é da direita e tal, mas eu... indireta, mas ele... Então seja direto. Senhora na política, eu já tava na política. Eu já era assessora, entendeu? Assim, ó, esse negócio se decide na última hora. Eu não sei porque... Mas olha só que interessante. Tanto uma eleição, olha só que interessante. O próprio Jorginho, que é um político renomado, experiente, antecipou demais. E aí já dá briga cedo. Você acha que quem tem que ser tratado com mais respeito dentro do bolsonarismo? Eu ou a mim? Tu, né? Então, por que para rifar o Amin, o Carlos fala indiretamente, sutilmente, fofamente, e para acabar comigo, tentar acabar comigo, eles botam toda a força do gabinete deles lá para trabalhar contra mim. Por quê? Por que ele prefere atacar a Ana Campanhol? Assim, eu não gostei que ele chamou a senhora de mentirosa, tá? Achei ruim, falei, tá? Mas assim, é um negócio que...
Por exemplo, não parou mais depois, sabe? Não parou mais depois. Ok, então me diz assim, onde foi que eu me excedi? Tudo bem. Eu fui chamada de traidora, de pérfida, aquele maluco do Caporeso despirocou, fez um vídeo, parecia uma atriz da novela mexicana. Ai, eu estou impactada. Loucura, falso aquilo ali. Oh, meu Deus do céu, mais falso que tudo, Jesus amado. Uma falsidade sem fim, um monte de gente me atacando. Em nenhum momento o Eduardo ou o Carlos falaram, pessoal, vamos parar de humilhar, de tentar destruir a nossa aliada que está conosco desde o início. Olha só, se todas as pessoas dentro da direita que tiverem uma opinião divergente forem expurgadas, como é que se pretende eleger um presidente ou chegar ao poder rifando os apoiadores? É uma estratégia boa essa? E aí, o que você achou dessa confusão toda? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que esse tipo de comportamento deveria ter consequência? Deveria ter algum tipo de sanção ética? E se você gostou do conteúdo, já sabe, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa as notificações, porque aqui no Que Acontece Brasil a gente não deixa passar nada. E lembra, enquanto eles estão brigando entre si, a gente precisa estar unido, lutando por um país melhor, mais justo, mais igualitário, um país onde o debate político seja de verdade, sobre ideias, sobre projetos, sobre o futuro que a gente quer construir. Fica com Deus, fica na paz e até o próximo vídeo.